E aí, gente, tudo bem? É o seguinte, hoje eu vim contar pra vocês algo que aconteceu comigo há 12 anos atrás. Quando eu tinha 12 anos de idade, coincidência, eu estava dormindo e no sonho, eu acordei dentro do sonho e aconteceu isso que eu vou contar pra vocês. Foi uma realidade, isso é verdade e aconteceu. Eu estava deitado em várias campinas, tipo um monte de valado de montanhas verdes, outeiros, sabe? Tipo, bem baixinhos. Nada de montanhas altas, essas coisas de 2.000 metros, 3.000 metros. Não, mais ou menos uns 15 metros de altura, 20 metros de altura, mais ou menos isso. E onde eu estava era gramado, tipo aqueles gramados de jardim, sabe? Bem capinado. Eu estava deitado neles e ao redor de onde eu estava deitado tinha um floral. Um floral é uma roda de flores, onde tinha flores amarelas e brancas, semelhante às margaridas e acho que girassóis. Quando eu estava vendo essas flores, imediatamente eu levantei, mas só o tronco do lado do ombro de cá, como se eu quisesse levantar, mas sem levantar, só ficasse virado assim, não sei explicar direito. E saiu duas borboletas rodeando o floral que estava do lado de fora, de onde eu estava deitado, nesse sentido assim, ó, esse que eu estou rodando, esse aqui. E imediatamente saiu uma voz ecoando do céu, mais especificamente na direção da luz do sol. E no céu só estava azul, não tinha nenhuma nuvem, era um céu aberto claro totalmente. E o sol, de onde eu olhava, ele não ardia os meus olhos. Eu enxergava o sol como eu enxergo para o dia a dia normal com qualquer pessoa. O sol não ardia. E nesse momento, a voz falava comigo. E essa voz deu para entender claramente que era o próprio Deus falando comigo. Eu sei que vai ter gente que não vai concordar comigo, mas eu estou contando uma experiência real, pessoal, que eu passei. E eu quero que vocês tenham maturidade para poder entender isso também e poder compreender, ok? E durante o processo que estava falando, infelizmente, por ter sido algo muito antigo, eu não lembro das palavras que a voz estava dizendo para mim. De jeito nenhum eu lembro. Eu queria muito saber de verdade, eu sinto falta disso, eu queria muito para poder testificar exatamente as palavras que foi ditas para mim, mas como eu não lembro, eu não posso falar e nem quero inventar. E eu só sei dizer o seguinte, que eu estava dentro, como eu falei, da roda de flores e uma cúpula de cristal se ergueu de baixo para cima, saiu do chão e foi tocando até os céus. Era tão alto que não se via o fim. E era muito transparente, não dava para definir a cor exata porque brilhava com o reflexo do sol. E eu estava, como eu disse, dentro. E essa cúpula de cristal que ergueu de baixo para cima, ela estava da parte que dividia as flores e eu, ou seja, estava no meio entre as flores e eu. E nessa hora, as duas borboletas que estavam rodeando eu se transfiguraram em duas pessoas vestidas de branco, que cobria a roupa até a palma da mão e até os pés, mais ou menos. E elas estavam voando e rodando ainda como se fosse sinal de proteção, que foi o que eu entendi. E de fato era isso mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou contar para vocês outro testemunho que eu também tive a respeito sobre proteção. Até hoje, como prova, eu nunca fui machucado seriamente, com danos irreversíveis, com problemas sérios a respeito sobre o corpo, porque eu sempre fui privado, eu sempre fui protegido e evitado de contemplar acidentes. Até hoje, para vocês terem ideia, eu nunca vi um acidente sequer na minha frente, só em filme. Mas filme não conta porque filme é uma tela de cinema que transmite algo que você pode assistir no seu computador, não é algo real vivendo agora, na sua frente agora, entendeu? Por mais que tenha acontecido lá no filme, tenha passado por tudo aquilo, não foi algo que você viveu, que você estava presente. É mais isso que eu quero dizer. E o que acontece? Essa parte da proteção, ela é muito notória por causa que há 6 anos atrás eu estava voltando do curso que eu estava estudando para o Enem e quando eu estava voltando, eu lembro claramente, como se fosse hoje, que uma rua antes de dobrar para ir na minha casa, veio uma moto com 2 caras. E a moto veio e encostou e imediatamente eu fiquei paralisado porque eu não sabia o que ia acontecer. Foi quando o cara da garupa disse: "Passa o celular agora". Nesse exato momento, eu estive com a paralisia corporal. Eu não me mexia.
Eu de fato não consegui me mexer, um músculo, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada. Eu estava totalmente atônito, pasmo e em choque, em estado de choque. Eu não conseguia fazer nada. E isso deve ter durado cerca de 3 segundos de relógio, 2 segundos de relógio, porque eu sentia que era muito presente. Tanto que os caras, quando viram que eu fiquei parado, não tiveram reação para responder, o cara da garupa novamente pediu para o celular. E por que eu tô falando isso? Porque na hora o cara tava com uma arma apontando na minha frente. E ele tava dizendo isso com a arma apontada, ou seja, eu estava ao fio da morte. Ali seria a minha morte nitidamente. Eu não tinha mais o que fazer. Aquilo ali seria, de fato, o findar da minha vida. E quando ele disse pela segunda vez, passa o celular agora, o que eu vou contar é verdade, isso aconteceu, não é invenção. Eu senti como se uma mão pegasse o meu braço e impulsionalmente pegasse o celular dentro do meu bolso e desse na mão do cara. Não tinha ninguém ao meu redor, só tinha eu e os caras da garupa. Porque se tivesse alguém ao redor, com certeza ia ligar pra polícia, ia gritar, ia fazer alguma coisa. Mas enfim, só tinha eu e os caras da moto. E nessa hora, essa mão, esse braço, enfim, que eu não sei descrever com clareza o que foi aquilo, me pegou e me fez virar no sentido de ir pra casa como se nada tivesse acontecido. Simplesmente isso. Aí vai ter gente que vai dizer, foi estado de psicossomática, alguma coisa assim, eu nem sei a palavra direito, que o povo fala que por reação de impulso você entrega sem pensar em 2 vezes. Não é bem isso, porque eu não estava me movendo e eu não tinha força para nada. E ainda que eu tivesse para fazer alguma coisa, eu ia tremendo e em câmera lenta para entregar. Porque todo mundo sabe na ciência que quando estuda a forma de paralisia corpórea, a pessoa demora muito para responder. Muito. Mesmo com impulso, a pessoa, mesmo que esteja à beira da morte, ela ficaria paralisada, não reagiria, ficaria observando aquilo acontecer simplesmente. E simplesmente depois que a mão me fez virar e ir em direção à minha casa, o cara da frente, o piloto, ele chegou e disse assim, vamos pegar os documentos dele também. E de novo eu fiquei em estado de choque, da mesma forma que eu estava antes, só que nem mesmo aquilo que eu sentia que pegou minha mão e meu braço me fez conduzir até minha casa, continuou fazendo isso. Simplesmente eu parei. E eu não sei, o que eu vou contar agora eu não tenho certeza, mas é como se eu tivesse visto que algo que estava perto de mim fosse para a direção do cara da garupa. O cara da garupa pegou e simplesmente falou pro cara da frente assim, não precisamos de mais nada, já temos tudo aqui, vamos embora. Foi essa palavra que ele disse e imediatamente o cara da frente pegou a moto e se mandou, foi embora. E eu atônito com tudo aquilo, eu não conseguia reagir para nada. E simplesmente eu fui para casa. Entrei dentro de casa e fiquei dentro do quarto refletindo aquilo que estava acontecendo. Cerca de 15 minutos, mais ou menos, de relógio, foi quando a ficha caiu. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque, primeiro, eu tinha perdido meu celular, né? E ninguém fica feliz quando perde um bem precioso e tão importante como esse. E, ao mesmo tempo, eu também estava agradecendo porque eu fui livrado de morte. Eu tive um livramento de morte. E por que eu estou contando isso? Porque foi uma experiência real e verdadeira, que eu vivi, que eu passei. Só quem estava na pele podia sentir o que eu passei. Então, você que está me ouvindo, talvez não creia, talvez você não acredite. Mas se você tivesse passado por algo semelhante, você confirmaria, você diria, não, o que esse cara está dizendo é verdade. O que ele passou, eu também já passei, algo parecido. Então não tem outra, meu irmão. Se tem alguém que pode testemunhar isso, que pode contar, é a pessoa que passou. E quem estava também junto, né? Porque tem situações que outras pessoas estiveram junto e viram. Então eu estou contando isso como prova de que eu estou aqui para mostrar a realidade. Eu estou vivo, eu estou aqui dizendo, eu fui livre da morte. Aquilo que poderia ter acontecido com qualquer um, poderia ter acontecido comigo, não aconteceu, e eu estou aqui com prova para contar para vocês que Deus, Ele me salvou, que Deus, Ele me livrou daquela morte. Como ser humano, obviamente eu posso perguntar, então, poxa, se Deus me livrou da morte, qual o propósito que Ele tem? Interessante, né? Parece que a gente é ingrato. Só que não é bem essa colocação que eu estou falando. É mais no sentido de pensamento sobre, ok, Deus me livrou. Glória a Deus, agradeço, muito obrigado. Mas e agora? Porque eu vivi minha vida normal. Esses 6 anos da minha vida para frente, eu vivi fazendo minhas coisas. Fui estudando, fui trabalhando, fui fazendo aquilo que eu gosto, meu período de lazer, enfim, fui fazendo. E simplesmente não tive outra situação mirabolante, milagrosa, diferente na minha vida. Todavia, eu fui correr atrás
daquilo que falava sobre a respeito de Deus. Então eu fui atrás da Bíblia, conheci a palavra de Deus e eu posso dizer para vocês que ela não é só um evento histórico que contou assim sobre a história de Jesus, sobre a história de vários homens. Isso foram fatos reais que aconteceram e acontecem e estão acontecendo. A Bíblia, ela não é um livro inventório, não é um livro de história da carochinha, de gibi invencível, nada disso. Tudo que está escrito naquele livro, por mais humano que seja, todos eles confirmam coisas que aconteceram com clareza e certeza de documentos que comprovam todo o processo, desde a primeira letra do que está escrito até a última. Todas as pessoas foram testemunhas comprovadas de que tudo aquilo que foi escrito e redatado foi comprovado, foi firmado, ainda que esse livro tenha 1.600 anos de inscrição, desde a mão de Jó, acho que Jó foi o primeiro que escreveu a Bíblia, ou Moisés, não me recordo, até o último dos escritores, que foi João. Então, assim, eu acredito piamente que o que a palavra de Deus está escrita, ela é verdade. Obviamente não 100%, não no seu todo, porque obviamente tem que mostrar a falha do ser humano para não dizer que o ser humano ele é perfeito. Porque a Bíblia foi escrita por homens, mas todos eles inspirados por Deus, para que Deus dissesse com clareza aquilo que as pessoas precisariam ouvir. Não só como fatos históricos e relatos, mas também para a edificação da pessoa, para aquilo que a pessoa precisa da parte de Deus, para que ela se chegue ao Criador, para que ela se chegue mais perto do ser divino, aquele que está lá no alto e que espera de nós a nossa aproximação dele. E eu te convido a fazer essa parte, de buscar a presença dele. E como vou fazer? Conversando. Assim como eu estou conversando com você, assim como eu converso com meus pais, assim como eu converso com pessoas, que o professor conversa com um aluno, um diálogo simples. Você diz, Deus, meu Pai, Senhor, como você quiser chamar ele, Criador, qualquer coisa. Eu quero conversar com você, quero conversar com o Senhor em respeito, porque ele é um Deus poderoso, todo poderoso. E imagina, né, um cara que está lá no céu, o cara não, desculpa, respeitando, né? Um Senhor que fez tudo, que criou tudo, desde o primeiro átomozinho pequeno até ser essa expansão gigantesca de todo o universo. Eu fico sem palavras. É algo que é simplesmente extraordinário, não tem como descrever. É estupefado eu fico. E muitas pessoas ficam. Então, mais ou menos isso. Eu te convido a conversar com esse ser, a buscar ele, a conhecer ele, a saber mais quem ele é e poder viver esta presença, que ela é real, ela é viva. A palavra de Deus diz que a terra inteira está cheia da sua glória. Essa glória, ela enche todos os lugares, é a sua presença, é o lugar onde ele está. Ou seja, onde Deus está, onde você está. Deus está em todos os lugares, porque ele é Deus e tem todo o poder. Ele é um ser que sabe tudo o que você pensa, é um ser que tem todo o poder e é um ser que está em todos os lugares, onisciente, onipotente e onipresente. Pode ter certeza, esse Deus ele é real, ele é vivo. Assim como o ar que você respira, ele também é vivo. Assim como a sombra que acompanha você todo dia, ele está com você. Assim como um vento que assopra, que você não consegue vê-lo, mas consegue senti-lo, Deus também é assim. E assim você vai aprendendo mais sobre a questão dele. Eu convido a você conhecer e mais além disso. Não só uma liturgia, porque, querendo ou não, a religiosidade ela nunca é bem proveitosa e jamais vai ser, porque é aquele negócio de práticas, de dogmas, de regras, de costumes exacerbados, e não é isso que eu quero passar. Eu quero passar a ideia de conhecer o Criador, de conhecer a sua criação, a sua forma de se comunicar, porque tem várias e ele conversa de várias formas. Então eu te convido a fazer parte disso. Chegue aí mesmo onde você está, não importa, seja no trabalho, na sua casa, na escola, em qualquer lugar que você estiver ouvindo isso, você chega e fala, Deus, eu quero conversar contigo, quero te conhecer. Por favor, me faça chegar mais perto de ti e vai me orientando a saber qual é o melhor caminho, aquilo que se chega ao Senhor. E a partir disso você vai criando um laço, uma comunhão, uma proximidade com este Deus que é tão bom e misericórdia conosco. Ele é amor, mas também é justiça. Ele precisa ser bom, mas também precisa ser sábio para poder tomar as decisões corretas e reger a nossa vida em todos os sentidos e de todas as formas. Ok? É isso. Obrigado. Agradeço pela sua paciência.
paciência de ouvir, seu tempo. Espero que de alguma forma isso tenha crescido em algo positivo para sua vida. Desculpa se teve alguém que não gostou, porque infelizmente tem pessoas que não gostam e fazem parte. É aquilo que eu tenho que dizer, o respeito pelo próximo e daquilo que a pessoa entende, sabe. Então eu não posso exercer a função de obrigá-la a entender nem forçar nada, porque esse não é o meu objetivo e nem de ninguém. E assim a gente começa a entender a profundidade do respeito duplo, respeito ambíguo sobre todas as coisas. Essa é a minha história, que eu estou partilhando com vocês, e eu espero que de alguma forma tenha edificado a vida de vocês para o bem, é claro. E é isso, muito obrigado e até a próxima.